Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um O que seus pais não te contaram. O podcast que serve pra você, jovem, descobrir o mundo por outra ótica. Eu sou a Lara. E eu sou o Fernando. E o tema do episódio de hoje é Desmistificando o HIV. Sabemos que o HIV e a AIDS são assuntos que geram muitas dúvidas em todo mundo, e é um grande tabu. Por isso, hoje trouxemos a Mariana para conversar com a gente. A Mariana é uma profissional do Centro de Testagem e Acolhimento da Unicamp e vai poder trazer informações e tirar dúvidas também. Oi Mariana, é muito bom te receber aqui. Prazer é meu. Gostaríamos de começar falando sobre o que você faz no seu trabalho, Mariana. Então, eu sou supervisora do CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, do SECOM da Unicamp. O SECOM é o centro de saúde que atende aluno, funcionário, professor. E nós oferecemos os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite D e C, além dos tratamentos necessários. É um trabalho realmente incrível e muito importante. A gente gostaria que você falasse inicialmente sobre o que é o HIV e quais são os modos de transmissão. Bom, o HIV é um vírus, transmitido sexualmente, por sangue, transfusão de sangue, uso de compartilhamento de seringas para uso de droga injetável e leite materno, e no parto também. Aqui, especificamente, a gente fala do tema da transmissão via sexual. Então, ele pode ser transmitido por sexo oral, vaginal e anal. E a transmissão se dá através dos fluidos, do sêmen, do sangue, da secreção vaginal, onde o vírus mora na pessoa que o tem. E a entrada no corpo da outra pessoa se dá através das mucosas. Mucosa oral, mucosa do pênis, mucosa vaginal e mucosa anal. Aí a gente vê o porquê de ser um assunto tão tabu, né? Quando se fala em sexo, sempre há muita complexidade envolvida, como vergonha, culpa, medo e desinformação. Já que é um assunto que muitos jovens não falam em casa. Como você avalia, Mariana, a preocupação e a prevenção dos jovens contra as STs hoje em dia? A gente percebe um comportamento despreocupado. Em geral, é avaliado como uma diferença de contexto, de época que a gente vive. Então, a maioria das pessoas costuma dizer que é porque antigamente, quando a AIDS surgiu, observou a morte de muitas pessoas famosas, celebridades, cantores, nossos ídolos, Cazuza, Fred Mercury, na época onde tinha tratamento, no começo, e a epidemia acontecia de forma muito avassaladora. Então, a gente entende que hoje a gente vive uma época em que há tratamento, não há cura total, mas há a possibilidade da pessoa ficar com carga viral indetectável, não transmitir mais o vírus. Então, muita gente acha que é por conta disso, por esses jovens de hoje em dia não terem vivido aquela época. Então, sabem que hoje o vírus não é um vírus mais mortal e não se preocupam com isso. Mas eu vou mais além. Eu acho que existe um contexto social em que a gente vive, as relações são relações de multiafetos, os jovens hoje em dia praticam o poliamor. Então, as multirrelações, somadas ao uso dos aplicativos de encontro, de relacionamento, também tornaram os encontros sexuais muito rápidos, e muito passageiros. E por isso é que eu acho que a gente tem que bater na tecla do autocuidado para falar de prevenção. E Mariana, por que você acha que tem tanto preconceito com relação ao HIV? Você acha que tem a ver com a história da população LGBT? O preconceito ainda permanece, esse estigma social, que é o grande problema do HIV/AIDS ainda. Sim, acho que porque, como ele começou numa população de homens que fazem sexo com homens, e aí ficou o estigma de que é uma doença de homossexual, uma doença gay. Mas a gente percebeu ao longo do tempo, da evolução desses 40 anos, que não é um grupo específico. O HIV pode ser transmitido para qualquer grupo, de qualquer grupo, onde não há prevenção correta, onde não há uso da camisinha, da barreira ou de estratégia, por exemplo, como a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição sexual, que é uma das coisas mais importantes, das estratégias mais importantes em saúde em relação à prevenção do HIV hoje em dia. E a gente queria que você destacasse como é que é o atendimento aqui no CTA, se existe alguma população prioritária e qual que é a diferença entre comportamento de risco e grupo prioritário. Ok. Sim, a gente tem um atendimento aberto aos grupos prioritários.
existe uma folha de triagem, onde as pessoas procuram o atendimento, elas olham essa folha, e o primeiro item para você poder entrar no atendimento de urgência sem agendamento, por exemplo, é você fazer parte desse grupo de HSH, ou seja, de homem que faz sexo com homem, pessoas transgêneros, travestis, enfim, pessoas que precisam fazer o teste naquele momento, por algum motivo. Então, está aberta a porta, inclusive, para outras situações de urgência. Então, a gente atende dois formatos de entrada, pela urgência e com consultas agendadas. As consultas agendadas são consultas de rotina, em que a pessoa não vê uma urgência em fazer os testes, mas precisa para uma avaliação de saúde geral. Vulnerabilidade é uma coisa que é baseada em vários fatores, né? É uma multifatorial, que cria uma maior vulnerabilidade para um grupo. Em relação ao HIV, são grupos onde a prevalência do HIV, ou seja, o número de pessoas com HIV é mais alta, e no caso do HIV, por causa do sexo anal, que é o sexo que transmite mais o HIV. Pela multiplicidade de parceiros, por vulnerabilidade social e econômica, a gente mede a vulnerabilidade através de várias coisas. Mas sim, o atendimento a essas pessoas tem que ser prioritário, né? Tem que ser mais fácil para facilitar o acesso dessas pessoas se testarem, pessoas do grupo de risco, do grupo prioritário que tem comportamento de risco, ou não. E vice-versa, uma pessoa que está fora do grupo vulnerável, né? Mas que está no momento de vida mais vulnerável, está tendo comportamento de risco com mais frequência. Então eu sempre digo que a gente não é, a gente está. Né? Tudo depende do momento de vida da gente. E para a gente se tornar menos vulnerável, a gente tem que ter acesso, informação, acesso e assistência. A gente vê que esse trabalho é muito importante mesmo. Falando um pouquinho sobre o acesso, como que você acha que as pessoas encaram a busca pelo CTA? Você acha que existem desafios, assim, às vezes medo, às vezes a pessoa tem um receio de vir? Sim, eu acho que o sexo é um tabu, né? A gente tem sempre que partir do originário. Então, originalmente o sexo é tabu. Então a gente entende, eu sempre digo, uma pessoa pode pegar uma doença andando de bicicleta, cair, se machucar, pegar uma hepatite A de uma verdura mal lavada, de falta de saneamento básico. Agora, pegar uma doença transando é uma questão mais séria. Por quê? Né? Isso já vem da origem, né? Por que o sexo, a gente teria que fazer uma pergunta, por que o sexo ainda é tabu hoje em dia? Então, começa daí, a gente tem que naturalizar o sexo, é uma coisa natural do ser humano, saudável, e baseado no autocuidado com prevenção fica melhor ainda. Então sim, muita gente não procura o atendimento para fazer testes com medo de serem julgados por estarem procurando um atendimento específico. O que eu acho que é bem o contrário, né? As pessoas que fazem testes com regularidade estão se cuidando muito mais, aproveitam a visita para ter informações, para aumentar a prevenção, os cuidados e se atualizar. E é legal lembrar, gente, que em relação ao acesso ao CTA e aos testes rápidos, existe o CTA volante, que é quando a galera do CTA vai pelo campus da Unicamp, se instalam em algum lugar, geralmente no ciclo básico, e fazem os testes de todo mundo que passa. Então, assim, as pessoas não têm a dificuldade de vir até aqui o SECOM para poder fazer o teste. Eles podem fazer lá no meio da universidade mesmo, é um evento super legal e acontece com alguma regularidade, né? Gente, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas se você puder deixar uma dica para essa galerinha que está escutando a gente, o que você falaria, Mariana? Uma dica. Amem, né? Amem, vivam, divirtam-se, mas não podem se esquecer do autocuidado, né? O autoamor antes de tudo. E fazer sexo tem a ver com isso, né? Com qualidade de vida, é saudável. Procure informação, vão fazer seus testes com regularidade e tenham liberdade e autonomia para cuidar de si mesmo. Ficamos por aqui, galera. Esse foi o que os seus pais não te contaram de hoje. Gostaríamos de agradecer imensamente a Mariana pelo seu tempo e suas colocações importantíssimas. Sigam a gente nas redes sociais e ficam ligados, porque todo domingo tem episódio novo.